Fala, meu querido, beleza? Eu sou o professor Lucas Araújo, seu professor de Física. Neste vídeo, vamos tratar sobre a fórmula de conversão de escalas convencionais, variação de escalas convencionais e suas respectivas aplicabilidades. Note que este assunto ele tem como pré-requisito a função termométrica, que mostra a relação entre os pontos de uma escala, o ponto máximo, o ponto mínimo, o valor central e as respectivas diferenças entre esses pontos quando se fala de conversão, quando se fala de variação de escalas. Ok? Bem, quando falamos das escalas convencionais, temos três: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. De início, vamos focar na conversão entre as escalas Celsius e Kelvin. Falemos inicialmente da conversão. Então, note, quando montamos os termômetros, quando montamos as referências para a escala Celsius e para a escala Fahrenheit, chegamos a este cenário que aqui está. A escala Celsius ela tem 100 graus para o seu ponto de ebulição, para o valor máximo, e 0 graus para o seu ponto de fusão, o valor mínimo. A escala Fahrenheit traz 212 para o ponto de ebulição, seu valor máximo, e 32 para o seu ponto de fusão, seu valor mínimo. Ao centro, nós temos aqui a temperatura de Celsius e a temperatura de Fahrenheit. Bom, no caso da relação geral, aqui está, nós desejamos falar da conversão. Então, note, barriguinha de Celsius sobre barrigão de Celsius, igual barriguinha de Fahrenheit sobre o barrigão de Fahrenheit. Bem, quando fazemos aqui a barriguinha de Celsius, é o valor central menos o valor de baixo. Então, fica TC menos 0, que é TC. Dividido pelo barrigão, 100 menos 0, que é 100. Igual, a barriguinha de Fahrenheit é TF menos 32, sobre o barrigão de Fahrenheit, que é 212 menos 32, que é igual a 180. Então, fica TC sobre 100 igual a TF menos 32 dividido por 180. O 100 e o 180, eu posso simplificar todos os dois por 20. Simplificando os 2 por 20, eu chego a essa conclusão que aqui está. A temperatura de Celsius sobre 5 é igual à temperatura de Fahrenheit menos 32 sobre 9. Note que aqui embaixo nós temos a relação entre os intervalos de temperatura. Nós temos a relação entre as variações de escalas. Daqui a pouco eu vou mostrar o mecanismo para se obter essa relação aqui. Então, por enquanto, só guarde a variação de Celsius sobre 5 é igual à variação de Fahrenheit sobre 9. Falando agora das escalas Celsius e Kelvin, voltemos à ideia. Novamente a configuração do ponto de ebulição aqui, 100. O ponto de ebulição aqui, 373. O ponto de fusão, 0. O ponto de fusão 273. Ao centro, aquilo que nós desejamos calcular, aquilo que nós queremos determinar. Então, fazemos aqui o princípio da semelhança. TC menos 0 fica TC. Sobre 100 menos 0 fica 100. Então, fica TC dividido por 100. Igual. Temperatura de Kelvin menos 273, então fica TK menos 273, dividido pelo barrigão, 373 menos 273 dá 100 também. Então fica TC sobre 100 igual a TK menos 273 sobre 100. Podemos simplificar o 100 que aparece nos dois lados da igualdade em forma de denominador. E aí chegamos a esta conclusão, que a temperatura de Kelvin é igual à temperatura de Celsius mais 273,
ou que a temperatura de Celsius é igual à temperatura de Kelvin menos 273. Da mesma forma, a variação de Celsius, repare que ela é exatamente igual à variação de Kelvin. Bem em breve, vamos ver por que essas variações são iguais. Mas, demonstrando a relação, por que que a fórmula, de fato, ela ficou desta maneira, né? Por que que nós temos aqui a relação TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9 igual a TK menos 273 sobre 5? Por que que de fato existe essa configuração? Vamos construir os termômetros para as 3 escalas. Vamos fazer aqui para a escala Celsius, para a escala Fahrenheit e para a escala Kelvin. Então fica 100 aqui, 0, 212, 32, 373, 273. Falando de conversão, coloque aqui TC, TF, TK. Temperatura de Celsius, temperatura de Fahrenheit, temperatura de Kelvin. Aplicando a semelhança, aplicando a barriguinha sobre o barrigão, o que é que nós teremos? TC menos 0 vale TC. Dividido. 100 menos 0 vale 100. Isso aqui é igual. Aplique barriguinha sobre barrigão também em Fahrenheit. Então fica TF menos 32 dividido 212 menos 32 é 180. Isso aqui igual. A barriguinha é TK menos 273 sobre o barrigão 373 menos 273 é 100. Para escrevermos a fórmula condensada, podemos simplificar 100, 180 e 100 todos por 20. Quando fazemos isso, chegamos à conclusão de que a temperatura de Celsius sobre 5 é igual à temperatura de Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que é igual à temperatura de Kelvin menos 273 dividido por 5. Chega-se à fórmula de conversão de escalas, uma fórmula clássica, uma fórmula que você encontra nos mais variados livros de física, e uma fórmula que tem uma grande aplicabilidade cotidiana. Então, se você deseja fazer qualquer transformação entre as escalas convencionais, esse é o caminho mais curto. Note que a fórmula é obtida através da função termométrica. Então, sabendo a fórmula, memorizando a fórmula, você economiza um tempo considerável dentro das questões que abordem as escalas convencionais. Professor, e com relação à variação de escalas? Com relação à variação, como é que funciona? Eis aqui o resumo entre as relações existentes para as escalas convencionais. Temos a fórmula de conversão de escalas, que obtivemos agora há pouco. Aqui está a fórmula de conversão de escalas explicitada. E temos aqui a fórmula de variação de escalas. Lembre-se,
No caso da variação, o mecanismo ele é um pouco diferente. Falando da variação, o que é que nós temos? No caso da variação de escalas, continua válido os termômetros. Então, fazemos aqui os 3 termômetros, graus Celsius, graus Fahrenheit, Kelvin. Vamos colocar os pontos fixos. 100, 0, 212, 32, 373, 273. No caso da variação, colocamos variação de Celsius, variação de Fahrenheit, variação de Kelvin. Recorde, a variação ela já é uma diferença entre valores. Então não existe barriguinha para a variação. O mecanismo é a variação, então no caso a variação de Celsius, sobre o barrigão, ó. 100 menos 0 vale 100. Isso aqui é igual a variação de Fahrenheit, então colocamos aqui ΔF, sobre o barrigão. 212 menos 32 é 180. Isso aqui igual a variação de Kelvin sobre o barrigão. 373 menos 273 é igual a 100. Novamente, querendo a fórmula condensada, podemos simplificar o 100, o 180 e o 100 todos por 20. Chegamos à conclusão de que a variação de Celsius sobre 5 é igual à variação de Fahrenheit sobre 9, que é igual à variação de Kelvin sobre 5. Eis a fórmula condensada. E uma outra relação importante que pode te ajudar a ganhar tempo nas questões é perceber que se variação de Celsius sobre 5 é igual à variação de Kelvin sobre 5, eu consigo notar que a variação de Celsius é exatamente igual à variação de Kelvin. Portanto, se houver uma variação de 5 graus Celsius, ocorre uma variação de 5 kelvins. Moçada, desta maneira, chegamos à conclusão da relação entre as escalas termométricas convencionais e também as escalas termométricas com escalas de quaisquer outras naturezas. O mecanismo da função termométrica nos permite resolver qualquer relação. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.